Professor, membros da banca, o trabalho que nós fizemos para a conclusão do curso é sobre a gestão de diversidade no ambiente de trabalho. Mais especificamente, o trabalho do gestor diante de uma equipe diversa. Mas o que é a gestão da diversidade? São os modos diferentes de se tratar com o ser humano no ambiente de trabalho. A gestão da diversidade é importante porque envolve pessoas de um background diferente, de diferentes formações, crenças religiosas, idade, raça. E como isso pode contribuir para a empresa e para o trabalho em si? Nós sabemos que nosso mercado de trabalho atual, uma empresa diversa, uma empresa que aplica a gestão da diversidade é muito bem vista pelo consumidor. Mas o que a gente vai buscar através desse trabalho é mostrar não só como essa empresa é vista pelo cliente, mas quais as vantagens no procedimento do trabalho de existir uma equipe diversa. O primeiro papel na gestão da diversidade é feito na contratação. O gestor, o administrador, deve deixar bem claro para a equipe de recrutamento e seleção o que ele espera, qual a diversidade que ele busca. E é no processo seletivo que essa gestão já começa. A primeira pessoa irresponsável desse projeto vai ser o gestor. A partir de que momento? A partir dele entender quais são as necessidades e as características específicas de cada um desses membros da equipe. Por mais que o trabalho seja específico e que diversas pessoas façam o mesmo trabalho, o importante para o gestor é entender como cada uma dessas pessoas pode contribuir e quais são as vantagens ou desvantagens desse profissional. Na criatividade, na inventividade, na diferença de pensamento, por exemplo, a diversidade é fundamental. Pessoas de uma mesma criação, uma mesma educação, uma mesma classe social, tendem a pensar muitas vezes de modo parecido. Existe uma experiência do MIT, dos computadores que aprendem. Então, foi levado nesse projeto várias fotos de festa. Como os engenheiros responsáveis eram todos brancos, de classe média, de 25 a 30 anos, o material, os insumos que eles trouxeram de festa para ensinar o computador foram as festas dele, da família deles, dos queridos dele. Depois do resultado do processo, viu que o computador entendia o que era festa somente os lugares que pessoas brancas de 20 e poucos anos estavam festejando. Esse é só um dos momentos em que a diversidade pode ser a falta de diversidade pode ser prejudicial. O mesmo problema, ele pode ser visto de vários ângulos diferentes, de vários modos. E se você tem uma pessoa completamente diferente, que tem uma formação diferente e um passado diferente na sua equipe, essa pessoa vai enxergar de modo diferente. Existe uma parábola indiana que alguns cegos foi pedido a eles que descrevessem um elefante. Cada um deles ficou de um lado do elefante e perguntaram para eles: como que é o elefante? O que estava na tromba disse que o elefante é comprido e roliço. O que estava do lado da barriga disse que o elefante era como uma parede, rígido e largo. O que estava no rabo falou: não, o elefante parece um espanador. Essa parábola serve para a gente ilustrar como o mesmo objeto, problema, questão, resolução que deve ser feita no trabalho pode ser feita de modos diferentes. A educação do gestor é o primeiro ponto importante na gestão da diversidade. O gestor deve ter empatia e entender sinceramente o que acontece com cada pessoa e como é o passado, a formação e o que essa pessoa pode contribuir na sua equipe. Não só a gestão da diversidade, mas como ela pode ser boa para o trabalho, é o ponto que a gente quer levar aqui. Então, como a equipe deve ser formada?
A equipe deve ter de trabalho. O primeiro papel e o papel fundamental é do gestor. E esse gestor tem que saber aproveitar as possibilidades, as qualidades de uma equipe diversa. Para isso, ele tem que estar sempre pronto a ouvir. A diversidade, ela se exercita no dia a dia, e no dia a dia que os seus resultados podem ser melhores, por opiniões diferentes, por modo de vista diferente de cada atividade. Mas o espírito de equipe, a equipe pensando como um só, mesmo que diversa, ela pode ser feita em fatores ou em elementos fora da empresa. Uma ação voluntária, uma visitação a um outro campo da empresa que a equipe não faz parte. A cumplicidade se cria no dia a dia e pode se criar também no diferente. Um ambiente extremamente competitivo é complicado para cada pessoa mostrar o seu potencial diferente de formação diferente. Outra coisa fundamental que o gestor pode e deve fazer é liderar grupos e separar grupos diferentes para exercer cada problema, cada dificuldade. Um grupo diverso, pensando de maneira diversa, em que todos tenham, ou pelo menos que ele tente equilibrar isso, no poder de fala, na opinião que cada grupo, ou que cada membro do grupo pode demonstrar durante a tarefa. Além disso, o mentorado é muito importante no conhecimento. Você pega um membro mais experiente da equipe, coloca como líder e passa a ele uma equipe diversa. Tem que ser alguém acessível, tem que ser alguém que compreenda as partes particulares, as características de cada um. E o ambiente de trabalho deve ser flexível. Mães de família, pessoas com crenças religiosas diferentes, pessoas com direcionamentos sexuais diferentes. Tudo isso pode ser contemplado e deve no ambiente de trabalho, mas não ser tratado como exceção. Numa corrida em que uma pessoa sai 5 anos na frente da outra, não dá para esperar o mesmo resultado no final. A diferença de início, ou de aprendizado, ou de escolaridade, deve ser levada em conta na formação da equipe. No preenchimento de uma vaga, por exemplo, o que nós podemos deixar claro é que, ao publicar essa vaga, seja em uma linguagem abrangente, uma linguagem que, de repente, alguém que tem uma formação diferente não se sinta intimidado a se candidatar. Dependendo da vaga, é interessante não ter empecilhos somente para fazer o filtro. No nosso trabalho, portanto, o que nós tentamos demonstrar é isso. As vantagens e os meios que o gestor pode liderar e alcançar essa diversidade e alguns exemplos de como aplicá-la no dia a dia. O sucesso das empresas depende de cada um dos membros. E o grupo diverso tem várias possibilidades de se dar bem, de ter ideias diferentes, mas por outro lado, o ser humano, ele é tribal, ele é do grupo, ele é menor. Então, o exemplo, a aceitação, a curiosidade de entender o diferente deve partir do gestor. O líder deve inspirar. Ele deve ser o primeiro a mostrar a importância da diversidade e deixar bem claro para os colegas, principalmente para os subalternos, como isso deve ser feito no dia a dia. Nosso trabalho buscou isso, buscou também mostrar as oportunidades no mercado, a aceitação positiva que o mercado traz e mostrar como ser humano. O que nos une não são as diferenças, são as igualdades. E um ambiente diverso, por mais que tenhamos pessoas diferentes, modos de trabalhar diferentes, modos de pensar diferentes, tem muito mais coisas em comum e é esse o ponto de partida que a empresa deve ter. Um abraço.